Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre a utilização do termo considerando com o objetivo de justificar, de motivar, de fundamentar a edição de atos normativos, né? Esse tema está na nossa obra, né? Manual de Legística, Teoria e Prática, né? Quem não conhece, convido para que possa estar aí adquirindo, conhecendo a nossa obra. E nós tratamos dessa questão de forma assim direta, né? Então, inicialmente aqui, cumpre alertar que é uma prática muito comum, né? Os órgãos públicos que editam aí portarias normativas, né? Instruções normativas, resoluções, atos normativos em geral, né, resoluções administrativas, utilizar-se dessa prática, né, que por anos foi incorporada aí, né, no nosso dia a dia e utilizada aí no sentido de querer justificar, de querer apresentar o porquê daquele ato normativo, né? Então, é muito comum aí, tem casos aí que a gente vê diversos considerandos no ato normativo, considerando que a lei tal prevê isso, considerando que a Constituição prevê aquilo, considerando que a necessidade de regulamentar tal matéria, enfim, considerando, insere diversos considerandos com o objetivo de justificar a edição daquele ato, né? Primeiro ponto que a gente tem que esclarecer é que, recentemente, em 2024, o decreto 12.002 de 2024, ele vem tratando dessa matéria, né? E aí ele está tratado, essa matéria está tratada no artigo 4º, parágrafo 3º, né? O que o parágrafo 3º fala? Ressalvados os decretos de promulgação de atos internacionais, os atos normativos não conterão enunciados iniciados pela expressão considerando, nem explicações destinadas a justificar a edição do ato normativo. Então, hoje, o decreto 12.002, ele fala de forma clara que não se deve utilizar esse considerando nos atos normativos, exceto os atos normativos, os decretos, né, que são aí utilizados para promulgação de atos internacionais, né, que são as convenções internacionais, enfim, aqueles acordos que o Brasil faz com outros países, né? Então, com exceção desses acordos internacionais, né, o decreto que promulga esses acordos internacionais, a gente não deve estar utilizando o considerando. Então, aqui é importante destacar alguns pontos, né? Primeiro ponto, que pode haver o questionamento, é a questão de qual a vinculação desse decreto 12.002 para os órgãos públicos em geral. Para o Poder Executivo Federal, não há dúvida da sua vinculação, né? Que é um decreto do chefe do Executivo Federal que realmente vincula, né, a administração pública federal. Então, os ministros, a Receita Federal, o INSS, a AGU, todos esses órgãos têm que observar essa regra do decreto, né? Então, aqui não há nenhuma discussão. Quanto aos demais órgãos estaduais, municipais, o próprio Poder Legislativo Federal, quanto ao Poder Legislativo Federal, é claro que não há vinculação, porque ele tem a sua autonomia e, a qualquer momento, o Legislativo pode querer e vir regulamentar essa matéria. Então, isso aqui não tenha dúvida que não deve ser de observância obrigatória para o Legislativo Federal. Já os demais órgãos, né, públicos, como os estados, municípios, o Distrito Federal, o primeiro ponto que a gente tem que destacar é o decreto 12.002, a gente inclusive tem um artigo sobre esse assunto, ele possui uma natureza mista ou dúplice. Ora, ele é um decreto autônomo, ora, ele é um decreto regulamentar, né? Por quê? Porque em alguns pontos do decreto, o presidente da República ele regulamenta, ele estabelece, ele organiza
a Administração Pública Federal, atribui competência para a AGU, né, atribui algumas competências para a Casa Civil. Então, nesses casos, esse decreto ele é um decreto autônomo, né? Então, ele regulamenta somente a Administração Pública Federal. Por outro lado, em alguns outros pontos, esse decreto ele é um decreto regulamentar, né? Ele regulamenta a Lei Complementar 95, que, ao meu modo de ver, é uma lei de caráter nacional. Inclusive, temos artigos publicados sobre esse assunto, um artigo, né, no Migalhas, em que a gente entende, a gente demonstra, né, que a Lei Complementar 95 de 98 é uma lei de caráter nacional. E o que isso impacta? Isso impacta no sentido de que, por ela ser uma lei de caráter nacional, ela é obrigatória, ela é vinculante para todos os entes da federação. E o decreto, quando ele regulamenta a lei complementar de caráter nacional, consequentemente, as suas regras, ele não está inovando no ordenamento jurídico, ele está simplesmente regulamentando, ele também tem essa aplicação obrigatória, né? Então, esse que é o nosso entendimento. Por quê? Porque ele regulamenta uma lei que tem natureza nacional, certo? Mas, mesmo que você entenda que ele não tem essa obrigatoriedade, eu sugiro que, por outro motivo, você também observe esse decreto, né? A gente tem mais pelo menos 2 motivos para poder justificar a observância dessa regra específica de não utilizar o considerando. O primeiro é que essa regra, né, que estabelece a não utilização do considerando nos atos normativos, é uma regra de boa técnica legislativa. Sendo assim, por ser uma regra de boa técnica legislativa, é prudente que todos os redatores que vá elaborar atos normativos em qualquer órbita, que ele não utilize esse considerando, né? Observe as regras de boa técnica legislativa. Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, que também justifica a não utilização do considerando, é que o ato normativo, né, o próprio nome já diz que ele tem a função de regulamentar situações fáticas, regulamentar situações do nosso cotidiano. Então, essa é a função. Ele não tem função de justificar, de apresentar o porquê da sua edição. A justificativa do porquê da sua edição do ato normativo deve ser feita nos documentos próprios, que são a exposição de motivos, dependendo do caso, a justificativa. Aí sim é o documento que deve ser utilizado para poder apresentar os, abre aspas, considerandos que a autoridade que vai emanar aquele ato vai apresentar os porquês da sua edição. E quem tiver interesse, quiser saber os motivos, as razões, que vá justamente, né, na justificativa, que vá lá na exposição de motivos para poder entender e ver essas razões. Então, por conta de tudo isso que nós colocamos aqui, a gente entende que não deve mais ser utilizado os considerandos. Então, sugerimos a todos que não utilize mais o termo considerando aquelas várias vezes ali querendo justificar a edição do ato normativo, né? É mais uma regra que está na nossa obra, está no nosso livro. Como a gente colocou, não tem justificativa lógica para você querer justificar no corpo do ato normativo a sua justificativa, o porquê do ato. Não tem lógica. Isso aí é totalmente contrário à regra de técnica legislativa. No ato normativo, a gente tem a obrigação de regulamentar,
de estabelecer o conteúdo a ser observado pelo cidadão, pelo servidor, enfim, para quem aquela norma se endereça, e não querer ficar justificando, né? E aí, não, eu vou fazer um alerta aqui que, apesar de entender que não deve haver, considerando no ato normativo, que tenha-se no processo que contém aquele ato normativo, eu entendo que deve haver sim um documento próprio justificando, né? Aqui a gente tem aí um vídeo também aqui no YouTube sobre a questão da manifestação jurídica dos atos normativos, em que a gente defende a obrigatoriedade que haja essas manifestações, da mesma forma que eu entendo que deve ter o ato normativo da autoridade, o ato normativo, desculpa, perdão, que deva ter um documento próprio da autoridade apresentando os motivos, porque a justificativa do ato normativo pode ser uma exposição de motivos, pode ser uma justificativa, e nesse documento ele vai, de forma clara e efetiva, apresentar as suas razões, os seus motivos. E aí é importante que tenha esse ato, que tenha a manifestação jurídica, porque em caso de questionamento do ato normativo, você já tem um processo já instruído para poder encaminhar para o Poder Judiciário, para o Ministério Público, para quem quer que queira conhecer as razões e as justificativas jurídicas daquele ato normativo, para que possa analisar e verificar a legalidade do ato normativo, ou a constitucionalidade, a depender do caso, né? Então, é isso aí, a gente queria explanar essa situação, uma situação nova, né, que espero que todos vocês aí não mais utilizem os considerandos, que faça a justificativa, que faça a exposição de motivos das resoluções, instruções normativas. Não é muito comum utilizar o considerando em projetos de lei, mas em decretos, instruções normativas, resoluções, a gente vê ainda muito. E aí, aqui está a nossa sugestão e nosso entendimento de que não deve mais utilizar, tá bom? Um forte abraço e até o próximo vídeo.